Você sabe colocar datas completas em inglês? Você sabe a diferença entre números ordinais e cardinais? Você sabe de onde vêm as letrinhas que acompanham os números quando a gente vai colocar datas ou enumerar questões? Se você ficou interessado pelo assunto, se você achou interessante, então não saia daí. Eu sou o professor Fernando, do canal TV Filatéis, meu caro buscador de conhecimento. Hoje vamos estudar os números ordinais. Vou avisando que antes de estudar os números ordinais, estude os cardinais, que será a base para esses números ordinais. Vou deixar aqui um card e também vou deixar na descrição do vídeo, tá ok? Então aproveite, se o tema é interessante para você, se deseja continuar aprendendo inglês aqui no nosso canal, então deixe o seu like e compartilhe com alguém que você queira passar a mensagem positiva de um aprendizado da língua inglesa. O seu amigo vai lhe agradecer muito. Então, vamos aqui para a lousa, meu caro buscador. Eu já tinha colocado um vídeo nas redes sociais, né? No Instagram, no Facebook, sobre este conteúdo, mas foi um vídeo curto. Aqui é um vídeo mais completo. Primeiro, vamos responder algumas perguntas do início desse vídeo. Por exemplo, primeira diferença. Quando você encontrar um número com a letrinha, no caso duas letrinhas, este número ele é ordinal. Ele aparece em numeração de questões, assim como em português nós temos aquela bolinha, né? Aqui nós temos duas letrinhas. E quando ele vier sem as letrinhas, é porque é um número cardinal. Vai dar ideia de quantidade. Aqui dá uma ideia de ordem. Tá ok? Essa seria a diferença. Qual será o outro ponto? De onde vêm essas letrinhas? Quem já assistiu o vídeo aí nas redes sociais já sabe. Mas você que está chegando agora no canal, observe que temos duas letrinhas que na verdade há uma diferença entre elas. Como assim? ST é quando é o primeiro, ND é quando é o segundo, RD é quando é o terceiro e TH é quando é o quarto. Aí vem até o 20º e aí continua tudo novamente. ST, ND, RD, TH, até chegar ao 30º e aí por diante. Esta sequência ela continua. Sempre que voltarmos ao primeiro é ST, o segundo é ND, o terceiro é RD e do quarto em diante TH. ST, ND, RD, TH. ST, ND, RD, TH. ST, ND, RD, TH. Do quarto em diante, TH. Quase um rap meio forçado aí, mas só para ajudar vocês a memorizar de uma forma mais fácil. E aí, vamos às pronúncias, porque esta aula ela tem a questão de estrutura semântica, tem a questão de vocabulário e tem a questão da pronúncia que não vamos deixar de lado. Vamos lá, ó. Vamos lá. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Vocês estão notando que a maioria dos números, a base é o cardinal, como eu falei? Veja só. Fourth, acrescentou o TH. Sixth, acrescentou o TH. Seventh, acrescentou o TH. Eighth, acrescentou o TH. Aqui só o H, né? Porque aproveitamos o T. Ninth é quase, só eliminou um E aqui, né? Tenth é igual. Então a maioria dos números ordinais tem a base dos cardinais. Então veja só. 11th, 12th, um pouquinho diferente, tem um F aqui a mais, né?
13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th. Veja, a maioria daqui dos números praticamente a base é o cardinal. O 20, preste atenção, tem uma diferença. Quando nós chegamos assim em dezenas exatas, a partir do 20, é claro, né? Até chegar no 90, nós temos o acréscimo, ao invés do Y, trocamos por IE. Aí vai ficar 20th, 20th, 20th. Agora, a partir da primeira dezena, né, na primeira unidade, acompanhado com a dezena, nós temos aí normal. 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th. Eu não continuei porque aqui nós já sabemos que continua, né? 25th, 26th, 27th, 28th, 29th. E quando chegar no 30º, 30th, 30th, 30th. E aqui dá a sequência. 31st. Se fosse o 32º, 32nd. E assim por diante. Entendeu a metodologia? E aqui a gente pode fazer números tranquilamente até chegar no centésimo, né? Centésimo, 100th, que é fácil, você tem 100, que é 100, e mais o TH. Então aqui, muito fácil. Pratique bastante a pronúncia. Quais são as curiosidades que eu tenho que trazer para vocês? Primeira curiosidade, eu praticamente já falei. As letrinhas que aparecem, elas são oriundas, elas se originam da terminação dos números. Notaram isso? As duas últimas letras da palavra por extenso é que vai dar origem à palavra, né? A abreviação. É que vai dar origem à abreviação, ok? A outra curiosidade, também já falei, as diferenças entre ordinais e cardinais é que temos duas letrinhas a mais na maioria dos números. Quais letrinhas são essas? S, T, N, D, R, D, T, H. Não esqueça disso, tá ok? E o que é que eu tenho que alertá-los? Vocês devem ter observado que a maioria das palavras dos números ordinais terminam com TH. Este TH é um TH chamado de voiceless. O que é isso, professor? Coloquei também um vídeo, não no canal, né? Mas tem um vídeo que eu coloquei nas redes sociais explicando a pronúncia do TH. Brevemente, colocaremos um vídeo fonético relacionado ao TH. Na próxima semana teremos esse vídeo, se Deus quiser. E aí o que é que acontece? Devemos colocar, para falar o TH, a língua entre os dentes. Então, o quarto, fourth, sopramos, ó, fourth, fifth, sixth, né? Seventh. Ou seja, é um som do colocando e soprando. É um som voiceless. Por quê? Porque não tem vibração. Então treine bastante esses números. Tá ok? Pessoal, antes do nosso desafio, gostaríamos de dizer o seguinte. Se o assunto realmente é interessante, se você está aprendendo, não perca essa oportunidade de nos acompanhar sempre. Já se inscreva no nosso canal, ative as notificações do sininho, que aí você não perderá nenhuma aula, nenhum conteúdo. E aproveite, estamos com um curso online, em vídeos no caso. E aí você tá todo ele no canal. É só procurar pela playlist do curso de inglês. Vou deixar aqui no início dos comentários e também vou deixar na descrição o link para esta playlist do curso Portable English, que é um curso muito bom. E eu estou oferecendo aos seguidores, aos inscritos e também não inscritos do meu canal. Isso aí a gente está fazendo para colaborar um pouco, né? E vocês aproveitarem nesse tempo que a gente está passando
para fazer um curso de inglês, né? Para se aperfeiçoando. E faremos muito mais. Então, pessoal, teremos um Progress Quiz. Bem interessante. Mas antes disso, gostaria que vocês observassem uns exemplos aqui para vocês entenderem o uso dos ordinais. Vamos observar numa data. Eu tenho essa data aqui, eu vou colocar aqui até de outra cor. Eu tenho essa data aqui, por acaso, August 25th. Uma data até atualizada. Poderia colocar atualizando para 6th. Mas seja, August 25th ou August 26th, nós temos mais ou menos isso aqui, ó. Temos hoje, no caso, 26, como a gente abrevia, né? Do 8. Esse tipo de data, existe várias formas de colocar data. Mas esse tipo de data aqui é uma data muito comum a gente utilizar. Aonde a gente coloca primeiro mês, não sei se vocês já foram configurando alguma coisa, algum programa, ou do computador, ou de um celular, que aparece primeiro mês e depois o dia. Então aqui nós temos August, que é o mês August, e temos a data. Ontem foi 25th e hoje é 26th. Ok? Então essa é uma data. E aqui, qual outro uso que a gente pode usar para... Um dos outros usos que a gente pode usar para colocar os ordinais. This is the first book that I read. This is the first book that I read. O que é importante? Eu tenho algumas observações a fazer aqui. Primeiro, o artigo de, nesse sentido, ele é obrigatório, porque a gente está citando um número exato, um número definido. Qual é o segundo item que eu quero que vocês observem? Muito importante. Esse verbo aqui, read, eu pronunciei read. Por quê? Esse é um tipo de verbo, sei que não tem a ver com o assunto, mas é uma curiosidade. Eu faço isso muito em sala de aula. Esse verbo aqui, ele é um verbo chamado verbo uniforme. Ele é um verbo irregular e chamado de verbo uniforme. E na hora de diferenciar o presente do passado, como ele tem a mesma forma para o presente e para o passado, é só mudar a pronúncia. No presente ficará read e no passado ficará read. Ou seja, este é o primeiro livro que eu li. Então, eu já li esse livro. Então, como é que eu sei que essa frase está no passado? Pela mudança da pronúncia do verbo. Ok? Então, vamos ao nosso Progress Quiz. Ok? E aí, buscador de conhecimento? Muito interessante o assunto, né? Muito importante para quem gosta de inglês. E então, antes de explicar o nosso desafio, eu gostaria que vocês se engajassem mais, colocando aí nos comentários o que você quer aprender. Qual seria o próximo assunto? Qual assunto que você tem interesse? Pode ser em inglês, pode ser em filosofia ou pode ser em arte, né? Coloque aí nos comentários. E aí também eu vou trabalhar aqui com datas, vou explicar. Vocês podem colocar aí nos comentários também sugestões, críticas e dicas para que possamos colocar cada vez mais conteúdos de qualidade, tá ok? Vamos aqui para que eu explique. Olha, nós temos aqui no primeiro desafio o seguinte: change to ordinal numbers. Primeiro você vai mudar esses números para ordinais. Como é que vai mudar? Acrescentando as letrinhas. Quais são as letrinhas? 1 é o quê? 2 é o quê? 3 é o quê? 4 é o quê? Lembre-se do rap. Então primeiro você vai colocar as letrinhas. São 2 letrinhas. Isso aí é fácil. E depois você vai write full. Write full quer dizer escreva cheio. Full quer dizer cheio, ou seja, escreva por extenso. Você vai escrever esses números por extenso. O ordinal, depois de transformado. Então primeiro você transforma o cardinal em ordinal, acrescentando as letrinhas. E depois você vai o quê? Escrever por extenso.
Lembrando, existe aí uma prova dos 9, vamos dizer assim. O número está certo se as duas últimas letrinhas do número por extenso, né, combinar com a abreviação. Se liga nisso aí. A segunda questão é escrever essas duas datas em inglês. 8/1/2010 e 22/11/1980. Você vai precisar estudar primeiro o link que eu falei aqui dos números cardinais. Vocês vão precisar para colocar, porque 2010, mas é fácil, 2010 você vai fazer primeiro o 20 e depois o 10. E 1980, primeiro o 19 e depois o 80. A leitura de ano, né, dentro da data, uma das formas, e a forma muito usada, é você ler de duas em duas casas. O número que representa o mês 1 é o mês de janeiro. Pesquise como é o mês de janeiro em inglês. O mês 11 é o que? Novembro. Como é o mês de novembro em inglês? Ok? E aqui você já sabe como é que tem que fazer. Tá ok? Vamos ver como serão essas datas. Você pode colocar as datas no seguinte padrão. Eu vou dar uma sugestão, não é a única. Mas você pode fazer assim, ó. Uma das formas é essa. Você vai colocar, né, primeiro o mês, depois o dia, né? Depois o dia, que aqui você pode colocar o ano, depois da preposição of. Então fica mês, depois vem o dia, né, que representa, como é por extenso. Lembre-se, você não vai colocar o 8 e a abreviação não. Você vai colocar como é que se escreve o 8. É tudo por extenso, não pode ter nenhuma abreviação. E o último item, que é o ano, você pode usar a preposição of para separar. Essa formatação é uma das formatações que existe. Se você conhecer outra forma, coloque aqui nos comentários. Se você conhecer outra forma de fazer essas datas aqui, coloca aí no comentário, que aí nós vamos interagir, tá certo? Então, dê uma pausa no vídeo e vamos ver a resposta. E então, querido buscador de conhecimento, conseguiu fazer? Espero que sim. Essa pausa é necessária, né? Então veja, primeira coisa vai fazer 1 ST, 2 ND, 3 RD. O 4 em diante TH. 1 ST, 2 ND. Acertaram isso? Agora vamos lá. 30 em inglês, número ordinal, número cardinal. 30. Como é o 3? Third. 33rd. 33º. O 45. Ou, que a gente chama, que é o número aqui verdadeiro, o 45º. Coloque aí também nos comentários, estou curioso. Vocês têm dificuldade em número ordinal, como falar o número ordinal em português também? Eu confesso que às vezes eu fico pensando um pouco. Confesso para vocês, né? De vez em quando eu acho mais fácil em inglês. Por isso que eu gosto mais de inglês. E aí, você tem dificuldade em português em falar aquele número ordinal? Coloca aí nos comentários. Se engaje com a gente. Quero ver aí. É o nosso bate-papo que a gente tem através do canal. É no comentário, né, gente? Então, pessoal, o 45º, nós temos aí o 40º, que é 40. Lembre-se que 40 não tem a letra U, viu? 14 e 4 tem a letra U, 40 não, lembre-se disso. E o quinto, fifth. 60, ou seja, o 60º aqui é o quê? 60. E o primeiro? First. Ok? O 82º? Eighth. Temos aí o 8, ó. E o segundo? Second. Vamos ver se deu certo. ND, ST, TH, RD. Aí, ó. Tudo certinho?
Acertaram? Acho que sim, vocês são muito inteligentes. Vou colocar aqui seguindo a minha formatação. Depois vocês podem colocar no comentário que formatação você usou. Vamos lá. Primeiro é o mês, então o mês 1 é January. Depois temos o 8 aqui, que é 8th. O oitavo, né? E o of do ano, que é 2010. January 8th of 2010. Tem outras formas? Tem. Diga aí qual é a sua. O mês 11 é chamado de November. Ok? O 22, ou 22º, a gente diz 22nd. E o ano 1990, 19. E o 80, vou colocar aqui, ó, gente. 80. Então, November 22nd of, né, gente? O of, aqui, ó. Of 1980. Acertaram? Se vocês fizerem de forma diferente, eu quero saber. Tá ok? É a única maneira de a gente saber se foi ou não. Buscador, gostou aí do nosso vídeo? Achou importante? Então, já sabe como fazer, né? Não perca nenhum vídeo. Então, estou me despedindo aqui de vocês, professor Fernando, do canal TV Fila 3, trazendo um conteúdo numérico e gramatical importantíssimo para você, meu caro buscador de conhecimento.